De tretas a prêmios internacionais, o QSMP é cheio de questões e ele se consolidou como a maior série de Minecraft de todos os tempos. E com certeza uma das mais influentes séries da atual geração de youtubers de Minecraft, sendo um exemplo de entretenimento não só da bolha de quem joga Minecraft e faz conteúdo de Minecraft, mas como uma forma inédita e incrível de criar conteúdo, que no seu auge se consolidou como exatamente isso, mas que ao longo do tempo fez uma queda tão grande quanto a sua ascensão. Mas como que o QSMP passou de apenas um servidor global de Minecraft para algo tão influente e popular em tão pouco tempo? E como foi a trajetória para tudo isso e como infelizmente ele foi para lugares não tão interessantes? É sobre isso o vídeo de hoje. A primeira coisa que eu queria fazer é explicar algumas coisas pra você, e principalmente pra quem não entende e não conhece toda essa cultura de séries de Minecraft. Ao longo dos anos, o conteúdo de Minecraft foi e ainda é extremamente relevante, e nenhum outro jogo conseguiu, em termos de entretenimento, o tamanho que o Minecraft conseguiu, chegando a 1 trilhão de visualizações no YouTube recentemente, e é por isso que você nunca viu uma propaganda do Minecraft, afinal, porque um jogo com tanta visibilidade precisaria de propaganda. Enfim, o Minecraft é um jogo gigante nessa plataforma, e por ser um jogo gigante, os próprios youtubers que fazem conteúdo de Minecraft também seriam gigantes. E com o passar dos anos, vieram uma série de youtubers falando e jogando sobre o jogo, o que a gente chama de comunidade de Minecraft, que assim como qualquer outra comunidade, precisa inovar para sobreviver. E conforme o jogo e o mundo vai evoluindo, as coisas vão andando. Um desses grandes projetos de séries de Minecraft, em meio a tantos que existiam no YouTube, foi justamente o QSMP, o que de princípio parecia apenas um servidor de Minecraft entre amigos, entre pessoas e youtubers que queriam gravar sobre Minecraft, mas que simplesmente abriria as portas para uma junção de comunidades internacionais do jogo. Nesse servidor, youtubers de várias partes do mundo e falantes de idiomas diferentes poderiam se unir na criação de conteúdo, o que era um sistema super interessante de RP, além de mods de tradução simultânea, sendo gigante como ideia de execução, tendo criadores do mundo todo, como eu disse para vocês, inclusive do Brasil também. Esses pontos e mais alguns que eu vou falar durante esse vídeo fizeram que a série tivesse um sucesso estrondoso e que mais pra frente renderia uma série de prêmios pro idealizador da série, o Quacked. Isso só foi uma introdução para você entender mais sobre o QSMP e como as coisas foram andando e não passaram a ser 100% tranquilas ao longo do tempo. Mas se a gente quiser entender de verdade como o QSMP funciona, a gente precisa voltar ainda mais no tempo e entender algumas coisas que aconteceram bem antes. Pra gente entender melhor a ascensão e a queda do QSMP, a gente precisa entender melhor como essas coisas foram acontecendo antes, no passado. E a melhor forma de fazer isso é analisando o cara que criou esse projeto. O Quacked, além do Q na sigla do QSMP, é o Alex, um cara que nasceu no México e que com o passar do tempo acabou se interessando em criar conteúdo em inglês, na qual é o idioma principal em que ele faz o conteúdo dele atualmente. E pelo contrário do que muita gente pensa, ele é um youtuber mais antigo do que parece na plataforma. Ele não ficou conhecido por simplesmente jogar Minecraft, mas pelas populares gameplays de Roblox ali por volta de 2016 e 2018. E foi nesse meio tempo que ele adquiriu muita influência desde aquela época, colocando uma base de fãs realmente muito grande, engajada e até meio maluca. Até hoje quem é fã do Quacked é meio louco, na verdade. É só você pesquisar Edit Quacked e você vai ver as coisas mais aleatórias do mundo. Com o passar do tempo, cada vez mais as coisas envolvendo a sua produção de conteúdo foram mudando. Ele passou cada vez mais de um youtuber para um streamer da Twitch, passando seu conteúdo reaproveitado das lives para os vídeos e reduzindo muito a sua frequência no seu canal principal, além de criar um novo canal, o canal Quacked 2, para explorar mais um pouco disso. Muita gente na época fez algumas críticas a essas mudanças do Quacked, mas era um consenso entre a maioria das pessoas que no final das contas, a maioria dos youtubers com o passar do tempo mudam. A maioria das pessoas que reclamavam essas mudanças só estavam meio frustradas que aquele youtuber pequeno e engraçado que elas tanto gostavam, agora estava se tornando cada vez mais popular. É tipo aquelas pessoas que ficam bravas por você conhecer um artista desconhecido, em que elas diziam ser delas, mas que na verdade muita gente conhece. Focando agora na carreira de lives, o Quacked passou a ganhar muito mais visibilidade, principalmente ali por volta de 2019 até mais ou menos 2022, com um boom de popularidade que a Twitch recebeu nessa época por causa daquele grande evento mundial que aconteceu. E foi exatamente aqui que ele começou a produzir conteúdo envolvendo outros jogos, inclusive Minecraft. Todo esse crescimento e ascensão desse cara aleatório na internet resultaria na participação dele do Dream SMP, o famoso DSMP, um servidor survival de Minecraft do popular youtuber Dream, que como você muito provavelmente sabe, vinha ganhando uma influência astronômica no YouTube nessa época. E conforme ele vinha se tornando o maior youtuber de Minecraft do mundo, o servidor dele também ganhava muita popularidade, assim como todos que participavam
participavam desse projeto. E o servidor do Dream SMP naquela época era um sucesso estrondoso. E essa revolução que essa série teve foi justamente por causa das próprias pessoas que participavam da série, incluindo o próprio Quacked. Eles fizeram algo novo e diferente nesse servidor, que não era apenas um servidor de Minecraft Survival, mas os jogadores vinham criando uma narrativa com o passar das lives, o que a comunidade chamou de lore do DSMP. Era basicamente uma história criada pelos participantes. E é meio difícil dizer como isso funciona de fato, mas era um tipo de RP praticado pelos jogadores, o que ao mesmo tempo que criava momentos memoráveis e épicos, também vinha com uma sensação de amadorismo, o que lembrava muito um servidor normal só entre amigos criando uma história entre eles, e não uma super série de Minecraft. RP do Minecraft não era uma novidade, nem esse formato, mas o jeito que as coisas aconteciam em DSMP era bastante especial. Tá, mas esse vídeo é sobre QSMP e não DSMP, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá, agora a gente vai dizer uma coisa que ao mesmo tempo pode ser óbvia pra algumas pessoas, mas pra outras pode ser algo bem polêmico de se dizer. Porque por mais que o Quacked nunca tenha falado isso, existe uma clara inspiração dele no DSMP pra criar o QSMP. Mas definitivamente as séries não são iguais e essa possivelmente seria apenas uma dessas inspirações. Ele provavelmente se inspirou em outros SMPs e outras séries de Minecraft. Mas o que eu quero dizer é que o DSMP foi importante, já que esse projeto abriria os olhos do próprio Quacked para esse formato e como funcionava. Depois de uma série de fatores que aconteceram e passando o auge do DSMP, em 2022 o Quacked mostraria ao público o projeto do Quacked Studios, que seria bastante útil para ajudar em um projeto pequeno que ele estava desenvolvendo, o que seria até então um servidor multilingual de Minecraft que uniria criadores de vários países, aparentemente só bilíngue por enquanto, vários países todos juntos na mesma série de Minecraft, e ele juntaria toda uma equipe para idealizar esse projeto. Porém, desde o seu começo o QSMP já vinha tendo algumas polêmicas, e aqui as coisas realmente começariam a acontecer de fato. A pergunta que muita gente fazia era como ninguém tinha pensado nisso. A ideia de um servidor global de Minecraft era genial. O Quacked era a melhor pessoa possível para dar início a esse projeto, já que ele tinha uma visão bem menos descentralizada que permitia que ele olhasse o potencial de outras comunidades internacionais, além da própria comunidade norte-americana e europeia, e ver potencial em outras comunidades como a própria comunidade brasileira. Afinal, ele tinha raízes em mais de uma cultura, e tudo isso ajudou muito nesse processo. O que eu quero dizer é que o Quacked era a melhor pessoa para começar esse projeto. Junto agora à sua equipe do Quacked Studios, ele criaria um projeto de servidor global de Minecraft. Não se sabe ao certo quem teve a ideia primeiro, mas o mais provável é que os dois tiveram a ideia juntos ali. Mas o Quacked e o Dream criaram projetos paralelos de servidor global de Minecraft, que seria o QSMP, que todo mundo já conhece, e também o USMP, ou também chamado de United SMP, dois projetos de servidores multilinguais de Minecraft. O Dream chegou até a mostrar um mod que traduziu o que você falava em tempo real primeiro, coisa que também era muito parecida com o que o Quacked tinha mostrado pouco tempo depois, o que aumentou ainda mais as tensões entre eles. Basicamente, o Dream anunciou o mod primeiro, mas o Quacked anunciou a série primeiro. Isso gerou uma série de confusões e um monte de canal de opinião falando sobre esse assunto, e tudo aumentou ainda mais quando o Dream criou um texto enorme falando sobre esse assunto, em como o Quacked não respondia as mensagens dele e toda a forma de comunicação que ele tentava com ele, terminando esse grande texto falando que o seu projeto iria mudar algumas coisas para depois finalmente realmente começar, coisa que até a gravação desse vídeo não aconteceu e o United SMP meio que tá parado. Mas na verdade toda essa discussão terminaria com o anúncio do Quacked, confirmando que seu servidor não seria apenas entre falantes de espanhol e inglês, mas todas as principais comunidades de Minecraft do mundo inteiro. E como eu disse, o United SMP ficaria meio parado, ainda mais com as crescentes polêmicas de cancelamento com o Dream, que nesse ponto já tinham passado do seu auge, mas ainda assim manchavam muito a sua imagem. Quackedy, vem! Esse lugar é legal e brilhante. C'est vraiment incroyable. Wait, what's going on? Eso, bienvenidos, amigos! Wait, what? What is going on? E eu realmente acredito que eles tiveram a mesma ideia junto. Pelo simples fato do momento que o YouTube estava passando, onde cada vez mais dublagens estão se tornando mais populares, e esse é um dos momentos em que mais faz sentido essa junção de comunidades nesse momento. Mas é claro que não deixa de ser estranho o fato do Quacked se manter calado sobre esse assunto, e também o como era estranho os dois servidores se nomearem como o primeiro servidor global de Minecraft. Mas toda essa treta de início de série não impediu o QSMP de acontecer, com o servidor iniciando em março de 2023 sendo oficial
oficialmente o primeiro servidor global de Minecraft, com apenas 2 comunidades começando, entre falantes de espanhol e falantes de inglês, que é claro usavam aquele mod de tradução em tempo real, o que apesar de ser muito interessante, não era muito usado entre os jogadores, que ainda assim muitas das vezes só falavam inglês durante as lives. E esse tradutor era muitas vezes mais usado para quem assistia as lives e queria olhar a tradução em tempo real. O QSMP não parecia apenas mais um SMP como os outros, mas na verdade esse servidor seria diferente de tudo. É meio nebuloso dizer exatamente como as coisas funcionavam nesse servidor, e eu vou abrir alguns pontos aqui de por que eu acho que muita coisa funcionava em QSMP e os principais pontos positivos. O primeiro ponto que eu queria abrir era sobre a jogabilidade. O servidor do QSMP era muito bem construído, com um modpack extremamente balanceado, o que tornava o Minecraft mais desafiador e interessante de jogar. Era basicamente um modpack com só alguns mods que ajudavam a manter o jogo mais balanceado e também não permitia com que alguns jogadores tryhardassem tudo e ficassem na frente de todo mundo. Além de algumas regras que mantinham os jogadores em um nível bom entre eles. Por exemplo, você não poderia fazer certas farms roubadas, não pode fazer farm de ferro, nem farm de villager, ou o cucurucho ia aparecer pra você. Aliás, já a gente fala mais sobre o cucurucho. Mas ao mesmo tempo, o servidor era limitado, você não podia zerar o jogo ou nem entrar no Nether, o que novamente balanceava os jogadores. Era bem comum de você ouvir de alguns jogadores que eles estavam completamente viciados e que era muito bom jogar o jogo como ele estava acontecendo em QSMP. Isso, é claro, refletia um pouco da vontade dos jogadores de querer jogar e conhecer o jogo, o que nos leva a um segundo ponto que também é um dos principais pontos do QSMP, o RP. Chamar o que acontece no QSMP de RP é meio estranho, e a forma com que a história é criada dentro do jogo é meio abstrata e até difícil de entender como acontece. Mas pelo menos ali no começo da série, a história dos personagens não era ditada por quem jogava, mas também por quem estava de fora. A todo momento a gente tinha ADMs que, junto a outros roteiristas de gente que criava histórias ali na série, criava toda uma lore e narrativa dentro do próprio QSMP, que, resumindo bem resumidamente, você pode ver alguns resumos aqui no canal onde eu falei um pouco mais de como funciona essa história, mas que em resumo eram basicamente algumas pessoas que foram passar férias em uma ilha, mas que nessa ilha aconteceria uma série de coisas misteriosas e bizarras, como os ovos, os ADMs diretos que jogavam no jogo, com personagens como o cucurucho, as capivaras, enfim, existia uma série de personagens que meio que contribuiriam para essa história que não era necessariamente ditada pelos jogadores, pelo menos no começo da série, e sim por roteiristas do Quacked Studios. Resumir a série só nisso é praticamente impossível, e se você quiser saber mais sobre isso, você pode ver aqui alguns resumos do canal, como eu falei pra vocês. Só o resumo da história do QSMP por aqui dá umas 4 horas de vídeo aqui no canal, só resumo dessa história. E assim como a jogabilidade que eu falei pra vocês, era extremamente legal e interessante pros jogadores jogar algo que a todo momento vários acontecimentos poderiam acontecer. Do nada o cucurucho poderia aparecer, tramas acontecerem a cada momento, e todo mundo ali meio que era protagonista da sua própria história e coisa que acontecia no QSMP. Meio que acontecia uma história central, mas cada um ali seguia uma linha. Eu acredito que os dois pontos principais da série são esses. O principal, de você poder jogar Minecraft e ser realmente divertido por ter essas regras e o servidor funcionar bem. E o segundo, do RP, de como a história é construída ao longo do tempo e como isso realmente chama atenção e pode ser interessante muitas vezes. Mas eu também poderia falar que cada uma das escolhas para a série era algo muito bem pensado. Era divertido e engraçado ver a interação entre esses jogadores e como cada uma dessas pessoas vinham se interagindo pelas culturas um do outro. Muita gente começou a se interessar por um certo idioma por causa da série, muita gente começou a se interessar pela cultura da outra pessoa que nunca tinha visto falar, simplesmente por causa da série. Esse choque de cultural também gerava um entretenimento, todo mundo queria ver uma pessoa falante de um idioma fazendo piada com a cultura ou brincando com alguma coisa entre eles. E esse choque cultural se tornou o ponto forte das histórias que o QSMP contava e toda essa narrativa que a série ia criando. Todos esses pontos positivos e tudo isso que eu falei até agora e como o QSMP estava indo, contribuiria pro que eu chamo de auge do QSMP. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O QSMP era um sucesso por si só, e eu não tô falando apenas de números, mas todas as questões técnicas que a gente já falou, porque acima de tudo, o QSMP era cada vez mais influente. Conforme o tempo ia passando, a gente teve a chegada de mais comunidades, como a própria comunidade brasileira e francesa, o que intensificou ainda mais nos pontos que eu falei anteriormente, de como essa junção de comunidades era algo muito interessante e que até gerava mais entretenimento. Depois de alguns meses, no que se diz a entretenimento, o QSMP era muito bem feito, com eventos, a lore ficava cada vez mais interessante, crossovers
crossovers entre youtubers, e a cada acontecimento a gente tinha milhares de discussões nas redes sociais, principalmente no Twitter, sobre o futuro da história do QSMP, que com o passar do tempo tava ficando cada vez maior e até sendo dividida em arcos, com cada detalhe da história que era catalogado por fóruns e wikis, artigos independentes. Era simplesmente algo incrível e inédito, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, o que diferenciava bastante essa série do Jun SMP, por exemplo. Eu lembro de quando o QSMP começou aqui no Brasil, em que uma pessoa no LinkedIn disse que o QSMP eram 4 letras que poderiam mudar a colaboração entre criadores do mundo todo, já que a série ia muito mais além de apenas um servidor de Minecraft, mas ela quebrava barreiras regionais entre comunidades, e toda aquela treta que aconteceu anteriormente parecia apenas passado. O QSMP estava voando e inspirando várias outras séries que viriam no futuro. O efeito QSMP era real e permitia que as pessoas finalmente conhecessem o trabalho de algumas pessoas que não era tão mostrado. O próprio RPG do Cellbit ficou muito famoso também internacionalmente, simplesmente por conta do QSMP e de que as pessoas realmente começaram a ter mais interesse em conhecer mais esses criadores. Semanalmente, uma série de fanarts, eventos, histórias, animações super detalhadas eram mostrados ao público, mostrando ainda mais a influência dessa série. O pessoal que participa da série chegou a ir a eventos internacionais, onde de novo acontecia ainda mais essa junção de comunidades. Os criadores do QSMP até chegaram a vir aqui no Brasil também. Enfim, esse foi o melhor momento do QSMP, principalmente ali do começo até mais ou menos essa época que eu tô falando pra vocês. Era tudo perfeito até agora. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, o Quacked Studios parecia ser uma empresa realmente com pessoas muito talentosas. Afinal, criar histórias, eventos e levar a série como ela tava indo foi se tornando algo genial. E muito desse genial caiu sobre os braços do Quacked Studios. E eu não tô falando só do servidor, mas como a série era divulgada e organizada entre diferentes línguas. E mais pra frente a gente vai ter certos problemas com essa empresa, mas o ponto mais importante que eu queria começar aqui falando sobre a queda do QSMP é sobre a perda e o interesse de algumas pessoas no início da série por conta do próprio RP. Não só pelas pessoas muitas vezes não gostarem desse tipo de formato, mas porque com o passar do tempo a história ficaria cada vez mais densa e difícil de acompanhar. O que tornava a história do QSMP tão especial no começo da série é o fato dela ser totalmente desconhecida. As entidades, as organizações do começo da série, no começo a gente tinha uma atmosfera de desconhecido, mas com o passar do tempo tudo ficou extremamente complexo, e se você perdesse uma única live, você perderia 800 coisas da lore do QSMP. O que não é uma crítica à história do QSMP, que ficaria cada vez mais interessante e até mais misteriosa ainda com o passar do tempo, mas simplesmente era muito complicado você ter que ver horas de live diariamente pra talvez conseguir entender boa parte da história, além de múltiplas visões acontecendo ao mesmo tempo, que dificultava ainda mais. A história do QSMP, ao meu ver, não estava indo mal, mas o fato dela se tornar cada vez mais complexa e difícil de acompanhar fez com que muitas pessoas abandonassem a série, mas não o suficiente para fazer com que ela deixasse de ser um sucesso. Afinal, existiam páginas e mais páginas explicando a história detalhadamente, vídeos de resumo, posts no Twitter que ajudavam bastante. Outro ponto negativo sobre a lore era como ela era construída com o passar do tempo. Antes, a história era muito mais centralizada pelo Quacked Studios, mas com o passar do tempo ela também passou a ser controlada cada vez mais pelos próprios jogadores, criando lores próprias, o que além de fazer com que a história piorasse ainda mais o ponto que eu falei antes, fizesse com que a história ficasse ainda maior e mais densa, fazia com que a história se tornasse mais previsível e forçada, já que agora, como a história muitas vezes era controlada pelos próprios jogadores, fazia com que eles soubessem o que ia acontecer no futuro. Isso é meio óbvio, e isso meio que tirava um pouco dessa magia de suspense do servidor, onde as coisas que você fazia simplesmente tinham consequências. Você não sabia exatamente o que ia acontecer no futuro, e isso que deixava muitas vezes muita coisa interessante. Esses são os principais pontos que fizeram com que muita gente acabasse abandonando o RP no QSMP. Muita gente estava ali muitas vezes por causa da interação entre os jogadores e por causa das gameplays mesmo de Minecraft, as aventuras e as coisas que aconteciam, ou até pelos ovos. Além disso, outras comunidades além dos brasileiros e franceses demoraram muito tempo para chegar, o que, é claro, é difícil de fazer. Eu imagino que deve ter uma logística muito difícil e complexa para você encontrar certos youtubers certos para entrar na série, mas isso deveria ser o ponto principal da série. Afinal, é uma série global de Minecraft, o que depois de esperar muito, só viriam alguns mais youtubers falantes de espanhol e inglês. Ainda assim, muitos dos pontos positivos que eu falei anteriormente ainda aconteciam. Os eventos da série era algo que ajudavam muito na parte de criar uma tensão entre os jogadores, principalmente
justamente o evento das eleições entre alianças, organizações, etc. E a gente teve a chegada dos coreanos no QSMP recentemente, o que ajuda mais essa globalização da série, mas querendo ou não, é um ponto que gerou um certo desinteresse nas pessoas no ano passado, por fato de demorar tanto para novas comunidades chegarem. Mas eu acredito que por grande parte a comunidade do QSMP é algo complexo de se lidar, desde tretas menores, ou outras coisas sobre a comunidade também, fanarts estranhas e que eu não vou nem entrar nesse assunto, tretas envolvendo eventos que aconteceram na série, como o QSMP Purgatório, e mais recentemente vários ataques xenofóbicos a diferentes países e culturas. Claro que já era meio esperado algo do tipo, mas a xenofobia exposta por algumas comunidades entre si chegou a um ponto recentemente que o próprio Quacked teve que se pronunciar sobre o fato. Era uma quantidade gigante de hate que sempre existiu em vários momentos da série, mas que recentemente chegou a níveis absurdos, o que apesar de ter sido solidário da parte do Quacked em falar sobre esse assunto, o próprio Quacked também teve envolvendo uma polêmica envolvendo racismo há um tempo atrás, em que até a gravação desse vídeo ele nunca pediu desculpas sobre esse assunto. E me corrija nos comentários se isso já aconteceu. E eu não sou um canal de fofoca, ou melhor, eu não sou um canal de opinião que vai ficar julgando ou falando sobre essas coisas, mas é importante lembrar desse fato porque ajudou na queda do QSMP, muita gente acabou deixando de assistir a série por causa dessas pequenas polêmicas que aconteceram, inclusive essa última que eu citei. É claro que esses são casos e coisas que acontecem em momentos isolados, mas pra muita gente é um consenso que a comunidade do QSMP é no mínimo difícil de se lidar. Só isso que eu tô falando aqui em dizer que a comunidade é tóxica ou problemática já vai gerar um monte de comentários simplesmente brigando por conta disso, porque justamente é até meio perigoso citar esse assunto. Mas a real mesmo é que a maioria das pessoas que veem a série, a grande parte da comunidade do QSMP, só assiste mesmo e não tá tão engajada em ficar gerando hate, xenofobia ou esse tipo de coisa que eu já falei pra vocês. E 2024 foi um ano muito difícil pra esse projeto, que teve que lidar com coisas tipo o grande cancelamento do Forever e também do Wilbur, e por eles não quererem que essas polêmicas manchassem a imagem do projeto, essas pessoas acabaram sendo desligadas do QSMP nos últimos meses. E em meio a toda essa crise, um youtuber gigante que participava da série, a Jaden, também saiu do QSMP há algumas semanas. O que, se você acompanha a lore do QSMP, sabe o quanto ela é uma peça importante pra história em geral. Assim como o Forever, que era o presidente do QSMP, era uma parte muito importante da história e da lore, o que deixa muita gente frustrada em continuar acompanhando as coisas. Afinal, parte considerável de como as coisas estavam indo acabaram simplesmente sendo apagadas. E voltando a falar sobre a Jaden, por que ela saiu da série, ela foi muito grata pelo projeto, por fazer novos amigos e conhecer esse novo mundo de Minecraft, série de Minecraft, mas como pra ela tava difícil acompanhar a lore, que cada vez, como eu falei pra vocês, ficava mais densa e difícil de acompanhar, além de todos os conflitos que acabaram acontecendo, algo parecido com o que eu falei aqui sobre a comunidade, mas principalmente o fato de que ela tava acabando se distanciando do conteúdo que ela produzia, e que ela gostaria de dar um tempo do QSMP. O que, é claro, ajuda ainda mais esses pontos que eu falei pra vocês. O que, é claro, deixou muita gente triste, principalmente a maioria da comunidade falante de inglês. Além da Jaden, ao longo do tempo, algumas pessoas acabaram saindo da série também, mas não oficialmente. São pessoas que simplesmente não aparecem mais no servidor, e isso também foi mais evidente ainda em 2024. Mas existiu uma coisa em QSMP que ainda se mantinha perfeita. O Quacked Studios parecia ter pessoas realmente muito comprometidas, organizadas e que manteriam a série bem como ela estava. A gente acreditava nisso, mas também em 2024 aconteceria um escândalo na empresa mostrando irregularidades trabalhistas, organizacionais e mostrando que a história em QSMP era mais manipulada do que parecia. E eu vou abrir o parênteses agora para explicar um pouco sobre como tudo isso aconteceu. Tudo começou quando a ADM, que faz a bomba em QSMP, foi expulsa do Quacked Studios por contato direto com os jogadores e vazamento de informação. Basicamente, nenhuma ADM pode ter contato direto com os jogadores e nem revelar sua identidade nem algo do tipo, o que, apesar de ter sido feito pela POM de forma acidental, foi o suficiente para a expulsão dela. Pouco tempo depois, uma ADM francesa, que era uma das pessoas que cuidava da página oficial de informações do QSMP, resolveu expor algumas coisas que estavam acontecendo no Quacked Studios, onde muitos dos trabalhos feitos por grande parte dessa equipe era voluntário e poucos deles realmente eram pagos. No caso dos ADMs que administravam as contas do QSMP no Twitter e outros meios de comunicação. Ela também expôs que a morte da empanada, que tinha acontecido alguns dias atrás, tinha sido causado de forma proposital, simplesmente para gerar engajamento, mostrando que muito da história em QSMP é de certa forma manipulada, não pelas ações dos jogadores, mas pelo que os ADMs querem. É meio óbvio dizer que a história é manipulada, mas existe uma grande diferença entre você manipular as coisas que acontecem na série com os códigos ou com eventos aleatórios arbitrários. Em um desses casos, os jogadores podem controlar e criar situações e no outro não. Todas essas polêmicas foram
foram aumentando com a aparição de mais ADMs voluntários expondo isso, e mostrando que muitas vezes eles eram cobrados como se não fosse um trabalho voluntário, já que caso um deles ali não tivessem sido eficientes, essa pessoa simplesmente era removida do time. Afinal, não tem problema nenhum em você fazer trabalho voluntário, mas você ser cobrado como você tivesse sendo pago para aquilo é algo realmente meio difícil de defender. A Bagheera se pronunciou mostrando apoio a esses ADMs e que caso o ADM da Apomino realmente não voltasse, não tinha por que ela continuar no QSMP. Tantas situações desse tipo e mais pra frente um falso pronunciamento sobre esse assunto faria com que o Quacked abrisse uma live de madrugada e fizesse um pronunciamento diretamente. Nessa live ele dizia que o ano de 2024 estava sendo um ano complicado, como a gente falou durante esse vídeo, e que muitas das coisas que aconteciam no Quacked Studios era algo que ele não sabia, e que ele tinha escolhido não saber dessas coisas, já que apesar de ser dono do projeto, ele também era um jogador no servidor. Mas de qualquer forma, era bom saber que algumas medidas estavam sendo tomadas. E também foi nessa live que o Quacked falou sobre a expulsão do Wilbur, o que eu acho que é uma das coisas que também deixava ele um pouco triste de tudo que estava acontecendo. Diretamente, o Quacked tomou algumas ações. O servidor ficaria parado por alguns dias até que as coisas fossem resolvidas e todas as pessoas serem devidamente pagas. Não se sabe ao certo como as coisas estão indo atualmente. A gente teve também recentemente alguns EDMs que foram demitidos do nada, que eram pessoas realmente importantes para a história e para a lore do QSMP, gente que criava roteiro, gente que criava enigma. Em meio a toda essa treta também surgiram rumores de possíveis desvios de dinheiros, nas quais eram para ser pagos para algumas pessoas, mas que acabaram não chegando a esses ADMs. No geral, o servidor deve ficar bem, como ele já voltou há alguns dias, e realmente não tem como a gente saber sobre certas coisas internas, mas a gente realmente espera que as coisas vão bem e eles realmente consigam resolver grande parte desses problemas. O QSMP não foi um grande projeto de servidor global de Minecraft, mas ele ainda é. O que o servidor representa como ideia, a junção de comunidades internacionais, ainda é algo genial pra mim. E é algo bem maior do que aqueles ataques xenofóbicos e problemas que vem acontecendo. Eu espero muito que o projeto vá bem, e mesmo que a série acabe esse ano, vão ser bons momentos que a gente vai lembrar sobre todas as coisas que aconteceram na série e que foram positivas. E pro Quacked Studios é realmente muito importante pagar bem quem faz desse projeto o que ele é, além de tratar trabalho voluntário como trabalho voluntário e com devido respeito a essas pessoas. A forma com que a história vai em QSMP deve ser cada vez mais leve e bem menos manipulada de forma preguiçosa. E eu realmente espero que a comunidade melhore e seja menos xenofóbica e tóxica com todas as coisas que vem acontecendo, principalmente agora com a chegada de novas comunidades no servidor. Mas aí, escreve aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, o que você acha sobre o auge, a queda do QSMP, o que você acha de como a história tá indo, o que é o QSMP pra você e o que você acha de tudo isso. Escreve nos comentários, eu sempre tô lá. Caso você queira saber mais sobre QSMP, você pode ver resumos aqui no canal. A gente tem 2 vídeos que são um pouco longos, mas você vai conseguir entender muito da história e coisas que acontecem em QSMP, depois dá uma passada lá. E se você gostou desse vídeo, se você puder, você pode me ajudar dando um like e se inscrevendo aqui no canal para mais coisas envolvendo Minecraft e a comunidade de Minecraft no YouTube. E é isso, muito obrigado mesmo por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo na sua testa e até o próximo vídeo. Valeu!